Eu tenho um pouco de dúvida das maravilhas de hoje. Ah, não fala isso, padre. A gente vive muito melhor hoje do que na época de Santo Agostinho. Mas a gente vive muito mais falsamente do que na época de Santo Agostinho. Tá, infelizmente é um dos males. Tudo é muito artificial hoje em dia, né, Rodrigo? Não, mas nós vivemos em época de abundância. Infelizmente Concordo. Abundância pra quem? A gente não soube lidar com isso daí. O problema é que a gente não soube lidar com tanto conhecimento. Tá, e a abundância é pra quem? Quando você fala, nós vivemos numa época de grande abundância. Pra todos. Não. É pra todos, Não pai. é pra todos. Eu até entendo que você Não vai falar chega pra todo mundo. que algumas pessoas passam fome e tudo, mas em não, séculos... quando eu falo de abundância, eu não penso em comida. Não? Nem todo mundo tem fome e sede de comida, não, Você Rodrigo. pensa em quê? Eu falo da ignorância. Eu falo de ter a capacidade de compreender as coisas como o autor sagrado do Gênesis coloca na criação: crescei-vos e multiplicai-vos. E a ignorância humana acha que o autor sagrado está falando de fazer sexo e produzir filho. Deus acabou de entregar a criação na mão do homem e da mulher e disse: crescei-vos. Ou seja, amadureça, aprenda mais sobre isso e multiplique o conhecimento. Deus não está falando para ninguém fazer sexo e sair multiplicando. Ele está falando do conhecimento, daquilo que foi absorvido na criação. Crescei-vos, amadurecei tudo aquilo que foi dado a vocês e multiplique a obra da criação. Nós somos a continuidade da obra da criação. Por que não foi direto nessa ordem, então? Ele foi, o autor sagrado é que quis rebuscar. Ah, entendi. Não mistura as coisas. É, Senão porque daqui a pouco a gente... eu acho que crescei-vos e multiplicai-vos é bom fazer filho. Tanto é que hoje eu me arrependo de ter só 3. Eu queria ter 8. E olha isso aqui. Adota. Dá Não, tempo? não dá mais, Aí a não dá texto. mais, E a não texto dá mais. na tampa. Não dá. Cara, é assim... Fica muito complexo mesmo, porque, olha aqui, essa frase pra mim ela é extremamente direta. É. E vamos... Eu sou a média Tanto que da os grande maioria das muçulmanos, pessoas. os Você entendeu? Eu não tô muçulmanos, muito os acima, judeus mas também não tô levam muito ela à abaixo. risca. Não, o ter filhos em abundância não é necessariamente por conta desse versículo bíblico. Não? Não. É porque quando a promessa feita a Abraão de que a sua geração seria tão numerosa quanto os céus foi dada como uma linhagem espiritual, nós entendemos que ao homem cabe dar filhos para Deus. Então nós procriamos justamente para poder povoar essa terra que Deus construiu e nos deu. Então nós povoamos aquilo que Deus fez e disse que era bom. E compete ao homem e à mulher, por isso que existem as instituições dos casamentos, né? As instituições matrimoniais e patrimoniais. Já falamos sobre isso em outro podcast. A gente não consegue interpretar o primeiro livro, que é a Gênesis. Imagina. Ele é o primeiro na ordem literária, né? Mas na verdade ele foi um dos últimos a ser confeccionado. Porque ele é escrito depois do exílio da Babilônia, por volta do século VI e V antes de Jesus. Ele foi um dos últimos a ser. Foi. Porque os judeus precisavam ter um começo para toda a história deles. Então, o exílio da Babilônia vai gerar essa reflexão do começo. Por isso que eles vão absorver, inclusive, muitos textos da mitologia vizinha de Israel, para eles poderem transformar aquilo que eles leram numa literatura judaica ou hebreia, né? É, mas eles não passaram pro papel, mas aquilo lá era passado de geração para geração, Não. era o começo da história. Não, até porque essa observação do ciclo da semana, 7 dias, sol, lua, astros, terra, mar, os hebreus não tinham esse costume. Algumas coisas não, beleza, mas tipo, Deus criou o céu e a terra, a criação, isso aí era passado. Tudo provém de Deus, sim. Isso aí era passado, Isso que era em qualquer parte do cultura, Gênesis. até as culturas pagãs professam isso. Que Sim. existe uma divindade acima que criou todas as coisas. Então você concorda que grande parte das coisas que estão no Gênesis, elas foram passadas de pai para filho até chegar no momento da confecção, onde incluíram mais deram mais um informações. corpo, sim, deram um corpo a partir de literaturas já existentes e inseriram os seus pontos de vista da tradição oral naquilo que já existia nos textos pagãos.
Então é como eu pegar um texto e reescrevê-lo sob a ótica da minha família, sob a ótica do meu clã, da minha religião. Engraçado, então quer dizer que talvez, como não tinha essa noção de tempo, não foram 7 dias que Deus levou para criar tudo? Tinha noção de tempo porque você tem os ciclos da natureza e você tem o ciclo lunar. E a religião, ela era luno-solar, porque ela conta as fases da lua e conta as voltas do sol. Os dias eu acho que era bem claro, né? Os dias sim, porque você tem a lua, as fases da lua e tem a mudança do sol. Então você consegue determinar que leva-se um ciclo de 7 dias entre a lua e o sol para poder repetir o ciclo. Então você tem um ciclo repetido a partir dessa observação. Então tudo era feito pela observação. O que eu acho que tinha lá que era complexo era tipo um ano, por exemplo. Agora, o ano era contado a partir dos ciclos lunares também. Por isso que às vezes os números são exagerados na Bíblia. Isso que eu ia falar. As pessoas que viviam tanto. Matusalém. Sempre falam de Matusalém, né? Mas nós temos outros exemplos também, né? Então, esses números, além de serem códigos, nós não podemos esquecer que são códigos, querem dizer alguma coisa. Eles estão baseados no ciclo luno-solar e não no calendário solar como é o nosso hoje, o calendário gregoriano, que tudo para nós gira em torno do Sol. E é interessantíssimo quando nós falamos isso, né? Porque quando fala do número 7, desse ciclo, a criação, né? 6 dias Deus criou, no 7º dia ele descansou e coroou a criação. E o número 7 é o número perfeito. Quantas são as notas musicais? 7. Quantos são as cores do arco-íris? 7. Então, quando você vai pegando algumas premissas, você vai entendendo por que o 7 vai entrando na questão da perfeição. Os magistérios da igreja. Os sacramentos, no caso, o sacramento, né? Foi mal. Mas tá tudo certo. Eu tenho dislexia em algumas palavras, né? Eu tenho dislexia em algumas palavras. Certo, eu entendi. Mas vocês sabem o que eu quero falar. Procurar pra te ajudar?